Muito bem, boa tarde a você que está chegando aí nesse espaço do Instagram da Faculdade Unida. Mais um dia, mais um encontro de bate-papo aqui na live Simpósio Unida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos receber aqui, para bater um papo comigo, o pastor Felipe dos Anjos. E vamos discutir, vamos conversar um pouquinho sobre Gálatas. Ó, o Felipe já chegou por aqui. Você consegue me ouvir bem? Você consegue ouvir aí razoavelmente bem? Outro dia o pessoal estava dizendo que a minha voz estava um pouco baixa. Hoje está melhor? Você está conseguindo me ouvir bem aí? Legal. Bom, duas coisas aqui para vocês. Primeiro, em relação ao envio, faz o seguinte, pega essa setinha aí, né, esse aviãozinho, manda pro pessoal, manda pros teus amigos, manda aí pros teus contatos, porque o tema hoje é muito interessante, né? O tema é muito sugestivo. E eu fiquei sabendo essa semana, inclusive com a Jerusa, né, semana passada, com a Jerusa, o próprio Gondim me disse a mesma coisa. Se a gente aperta aqui o coraçãozinho, parece que vai para mais pessoas, né? Então, se você puder ajudar aí, faz isso. Aperta o coraçãozinho aí para esse negócio ir para mais pessoas. Manda aí pro pessoal, que eu já vou chamar aqui o Felipe dos Anjos para a gente começar esse bate-papo. Tô chamando ele aqui. Felipe, boa tarde, irmão. Fala, mano. Tô na área. Tudo bem contigo, cara? Beleza? Bom te receber aqui. Tudo bem, graças a Deus. No nosso espaço, desse bate-papo. Só tá dando um delayzinho, vamos ver se vai... Opa, pronto. Agora segurou aí, eu acho que é a internet. Mas, Felipe, prazer, cara, te receber aqui. Prazer te receber para esse bate-papo. Nós já fizemos um bate-papo muito bacana lá no meu Instagram também outro dia. E agora te acolher aqui no Instagram da Faculdade Unida também é uma alegria, viu, cara? Prazer meu, mano. Prazer sempre. Fico contente que esse distanciamento social e essa nossa imersão na internet tenha facilitado esses nossos encontros, né? Que ficou bem mais barato para a gente se encontrar. Fica mais barato facilitado e nos coloca num outro horizonte, né? Veja, as discussões total, não serão nunca mais as mesmas depois desse período, né? A gente está pensando uma série de coisas já, reformulações no nosso espaço aqui, por conta desses desafios que nós enfrentamos na quarentena, de continuarmos existindo, promovendo conhecimento, diálogo, mesmo à distância, né? Felipe, te fala uma coisa, a tua internet está um pouco ruim aí? Tá falhando um pouquinho só, de nada, às vezes. O meu tá bom para você? Você acha que tá legal aí? Tá falhando mais a sua. Como é que tá pra galera aí? Só um negocinho aqui. Eu vou tentar uma coisa aqui. Peraí um minuto. Marileia, eles estão usando a internet? E aí, pessoal, seja bem-vindo, hein? Vamos fazer o seguinte. Tem uma galera que eu conheço, tem uma galera que eu não conheço. Felipe, Felipe, faz o seguinte, sai e entra de novo, que eu te aceito aqui. Beleza, irmão. Vou lá. Sai aí que eu entro de novo, porque eu acho que aí melhora, aí ajuda. Então, gente, o Felipe saiu para voltar, porque vamos ver se com a saída e a volta melhora aí um pouquinho a nossa internet aqui, tá bom? Só lembrando, você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço. Nós estamos chamando de Simpósio Live aqui da Unida, ou Live Simpósio. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Gálatas a partir do corpo. Isso é um tema importantíssimo, porque é exatamente o que tem se tornado hoje o horizonte da hermenêutica, né? Da hermenêutica latino-americana, da hermenêutica mais atual, que é ler os textos a partir das questões da vida. Já tem um tempo isso. E o tema do corpo,
Ó, o pastor Marcelo aí, seja bem-vindo. Ó, o Felipe tá aí também. Essa semana tive um bate-papo com o Felipe bacana, lá no Reino. Eu esqueci agora o site, né? O Reino em Nós no Reino. Desculpa aí, Felipe, se eu não estou conseguindo lembrar direitinho. Coloca o nome aí, inclusive, o pessoal conhecer a conta de vocês aí no Instagram. E essa ideia de ler as escrituras a partir da corporeidade, a partir do corpo. Esse é um caminho metodológico, é um caminho de leitura de textos, é um tipo de referencial. O reino em pessoa, é isso aí, o reino em pessoa. É uma forma de acesso ao texto, produzindo significados. E aqui nós vamos trabalhar, junto com o Felipe, esse horizonte, a horizonte do corpo, da corporeidade, para lermos o texto de Gálatas, né? A Epístola Paulina escrita aos Gálatas, que é uma epístola muito libertadora, talvez uma das epístolas mais interessantes escritas pelo apóstolo Paulo. Então vamos aguardar aqui o Felipe retornar. Aqui já retornou. Bom, vamos ver agora se o Felipe volta um pouco melhor, se a internet volta um pouco melhor. Felipe? Tá me ouvindo bem aí, irmão? Eu tô na área. Muito ruim. Tá tendo muito delay, assim. Não sei se o problema tá na minha internet aqui ou na tua. Deixa eu tirar os comentários, então, para ver se melhora. Só um minuto. De repente melhora. Deixa eu tentar tirar os comentários. Isso. O meu sinal tá bom aqui. Vamos ver se agora dá uma melhorada sem os comentários, né? Sem os comentários. Bom, gente, Para mais pertinho aqui também. A gente tá aqui tentando melhorar. Facilita. Eu tirei o comentário. Ah, sim, beleza. Tô te ouvindo melhor. Tá muito ruim, Felipe. Não tô conseguindo nem te ver direito. Tá, pera aí que eu vou ficar mais perto. Vou trocar o lugar, tá? Alô? Vou trocar o lugar. Oi, tô te ouvindo. Tô te ouvindo, mas tá dando delay. A internet está caindo. Sua imagem não tá focada certinho. Vamos aguardar aqui o Felipe mudar de lugar, gente. Enquanto isso, aproveita e manda aí. Olha, saiu. O Felipe saiu novamente. Deixa eu voltar aqui com os comentários. Você consegue me ver bem, me ouvir bem? Você conseguiu... Você aí consegue me ver, pelo menos? Consegue me ouvir bem? Ou também tá com problema, assim, na imagem? Porque, se for, talvez seja... Olha, o Carlinhos... Ó, o Davi também. Então, a questão é lá o Felipe mesmo. Ver se ele consegue entrar melhor agora. Mas aproveita, isso vai se resolver. Manda aí pro pessoal essa live. Vamos chamar a galera para vir aqui bater um papo. Vamos ver se eu consigo falar com o Felipe agora. Então, a proposta é discutirmos um pouco... Ó, ok. Provavelmente o problema seja lá no Felipe mesmo. Nós temos uma série aí... Deixa eu fazer, então, aqui um convite a você, enquanto o Felipe está chegando. A Faculdade Unida ela tem organizado uma série de lives. Além disso, uma série de cursos online, gratuitos, com certificado, inclusive. Semana agora nós tivemos o curso com o professor Oswaldo Ribeiro, semana passada, né? E esta semana, nos dias 23 e 24, nós teremos um curso sobre Apocalipse de João. Eu vou estar ministrando um curso sobre Apocalipse de João. E se você quiser se inscrever, você pode entrar tanto lá no Instagram da Faculdade Unida, ou entrar no meu Instagram lá, kenner.terra. Na bio eu coloquei o link. Você pode participar. São 2 noites de curso sobre Apocalipse de João.
E tem certificado, e a ideia é entendermos um pouco o Apocalipse de João a partir do seu contexto, compreender essas imagens, ler o Apocalipse de João a partir da apocalíptica judaica. Quer dizer, é um trabalho que tenta perceber a dinâmica do Apocalipse de João, as suas imagens, compreendê-las, e depois nos perguntar sobre o lugar do Apocalipse de João hoje, não é? Especialmente agora, nesse contexto aí de coronavírus, né? Deixa eu chamar o Felipe de novo aqui. Vamos ver se agora melhora. Tá ruim ainda um pouquinho. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar os comentários. Eu vou tirar os comentários, gente, só um pouquinho para ver se melhora. Agora tá ótimo, Felipe. Tá ótimo. Agora tá perfeito. Você tá... Maravilha. Bem. Eu acho que era o lugar aí mesmo. Mudei de lugar, vim para colher aqui no roteador. Show. E aí eu acho que melhorou, né? Bom, vamos lá. Vamos lá. Para você que está chegando aí agora, nós estamos aqui na live simpósio da Faculdade Unida. Eu sou o Kenner Terra, coordeno aí os cursos de extensão da Faculdade Unida. Hoje nós vamos bater um papo aqui junto com o Felipe dos Anjos, e eu já quero apresentar o Felipe para estes e essas que estão chegando via Instagram da Unida, ou talvez até via Instagram, meu Instagram, porque eu também anunciei esse nosso bate-papo. Felipe dos Anjos, ele é graduado em Teologia, se não estou enganado, Felipe, você fez a tua graduação lá no Seminário do Sul, não é? Que agora é Faculdade Batista. Felipe também é mestre em Ciências da Religião. Quero aqui encontrar o texto dele. O Felipe, ele terminou há pouco o seu mestrado, e o mestrado virou livro. Cadê? Outro dia eu mostrei aqui teu livro, né, Felipe? Não. Foi, pode crer. Agora, nessa minha bagunça aqui, eu não estou conseguindo encontrar. Mas, Felipe, depois eu quero até que ele fale um pouquinho rápido do livro dele. Não achei. E o Felipe, ele pesquisou questão de religião e cultura, religião e Estado, religião e violência. Inclusive, produziu coisas muito boas em relação a isso. E o texto é uma obra que eu recomendo, uma obra que eu já terminei de ler, e muito interessante. E eu acho que essa questão do poder, da violência, da religião e do Estado são temas fundamentais, inclusive, para o nosso tempo. O Felipe também é pastor na IBAB, aí em São Paulo. Ele hoje tem caminhado com a igreja, preocupado com a relação entre igreja e cidade. Além disso, uma faixa etária, né, específica da igreja, que são os adultos, a IBAB adultos, não é isso? Isso. O Felipe também tem produzido muita coisa online, produzido conteúdo, textos, reflexões, diálogos interessantíssimos, e eu te recomendo acompanhar o Felipe aí, ouvi-lo, que ele tem muita coisa a dizer. E hoje ele está com a gente aqui para que conversamos um pouco sobre Gálatas, a Epístola de Gálatas, a partir do corpo. Uma das razões, além da competência do Felipe para discutirmos sobre o assunto, uma das razões também desse tema é porque o Felipe e eu, nós temos produzido um texto, uma obra sobre Gálatas, e Gálatas a partir do corpo. O Felipe já está terminando a parte dele, daqui a pouquinho esse texto vai ficar disponível. Daqui a pouquinho. Graças à quarentena eu dei uma boa acelerada. É uma pressão psicológica, viu, Felipe? A quarentena ajudou. Daqui a pouquinho vai sair pela editora Recriar. E a ideia é exatamente ler essa epístola tão fundamental, tão importante, que é a epístola aos Gálatas, a partir das questões, dos dilemas, das teorias do corpo, que já tomam um lugar fundamental, importantíssimo nas ciências humanas. Felipe, você quer dar uma palavra inicial aí? Sim. Primeiro quero agradecer aí a paciência de vocês com esse lance aqui da internet. Acho que agora já está tudo certo. E dizer que é isso, né? A gente tem esse nexo em comum, você vindo das perspectivas literárias, semióticas, hermenêuticas, e eu preocupado com como esses textos e essas tradições são recebidas na política no Ocidente, né? Como é que essas hermenêuticas bíblicas
são recepcionadas pelas estruturas políticas e governamentais no Ocidente, de modo que a Bíblia se torna uma espécie de máquina superprodutiva do controle da gestão dos corpos e das experiências de desejo e de prazer no Ocidente, como se fosse uma máquina psicopolítica, né? A Bíblia acaba operando como essa codificação do desejo, como essa estrutura controladora e dominadora. Eu costumo pensar essa relação, a relação da política como uma forma de governo das subjetividades e das corporeidades. E aí as interpretações, as hermenêuticas bíblicas têm um lugar muito importante nessas tradições de pesquisa, tanto porque muitos filósofos da ciência política ou muitos sociólogos, antropólogos vão até esse cristianismo primitivo, arqueologicamente, filologicamente, tentando compreender uma espécie de genealogia do poder no Ocidente. E aí eu percebi que esse poderia ser um caminho interessante, especialmente em se tratando do binômio Gálatas e Romanos, porque são os dois textos fundamentais para a estruturação de um certo conjunto dogmático do protestantismo que vai oferecer subsídios teológicos e subsídios imaginários, né, psíquicos, para que uma gestão violenta dos corpos se suceda aqui no Ocidente. Então esse foi o meu interesse assim original, a minha primeira leitura mais detida dos Gálatas foi nessa direção, especialmente no movimento meio que arqueológico, genealógico do poder no Ocidente, tentando pensar como é que esses textos e essas tradições sustentam a compreensão de poder político e de poder governamental no Ocidente. Então, acho que a gente se encontra aí no corpo, que é justamente o nexo, como diz o Agamben, o corpo é o nexo entre as teorias de soberania e as teorias de biopolítica ou as teorias governamentais, né? É sempre no corpo onde poder e governo se encontram. Poder da violência, poder da norma, poder do direito e governo dos corpos pelos diversos dispositivos normativos da sociedade, entre eles a religião, e a igreja, a religião, os discursos religiosos. Então, acho que a gente encontrou aí, na minha opinião, Kenny, a gente encontrou um nexo pouquíssimo explorado, tanto nas pesquisas bíblicas quanto nas pesquisas da filosofia política e da antropologia do Estado, assim. Eu percebo que há um interesse por esse tipo de abordagem, há uma necessidade por esse tipo de abordagem, mas isso não chega a se realizar. Ou porque os sociólogos, antropólogos e filósofos têm um certo preconceito com os estudos bíblicos, ou porque os teólogos acham que fazer pesquisa bíblica é refletir, como se fosse um subsídio do dogma, e refletir a Bíblia apenas do interesse confessional. E aí ficam dois mundos de pesquisas que não interagem, e eu acho que a gente tem conseguido construir um ponto de conexão interessante entre esses campos. E é um prazer estar aqui comigo discutindo isso contigo. Show. Eu acho que a obra exatamente ela representa esse tipo de avanço, né? Porque você tem assim, já entrando no nosso bate-papo, né? Você tem fundamentalismos no acesso ao texto bíblico nos dois extremos. Você tem um fundamentalismo conservador, um fundamentalismo extremamente literalista, como você também tem um fundamentalismo racionalista, um fundamentalismo crítico. Quer dizer, os dois giram em torno de um mesmo pressuposto racionalista de acesso ao texto, um para sempre afirmar literalmente o texto, o outro para, de alguma maneira, chegar a uma realidade além do texto de maneira direta e positivista. Então, quando você fala do corpo, você está admitindo que esse texto ele é mediado, né? Ele é mediado na sua leitura por interesses políticos, interesses econômicos, por uma biopolítica, né? Como você tem apontado aqui. Quer dizer, as leituras literárias, a virada linguística e todas essas ferramentas já denunciaram que toda leitura é uma leitura política.
toda leitura é uma leitura com interesses. Toda leitura ela é ideológica. Toda leitura ela é de algum lugar. Quer dizer, então, averiguar o lugar da leitura criticamente já é um primeiro passo metodológico necessário para que essa leitura bíblica seja uma leitura que promova a vida, que gere transformação, que enfrente uma série de violências. Quer dizer, denunciar a epistemologia moderna já é um ato profundamente necessário para que a leitura bíblica considere, por exemplo, os dilemas do corpo, denuncie as intenções, por vezes, intenções desumanizadoras. Quer dizer, denunciar os óculos de leitura já é um primeiro passo para a leitura mais saudável, né? E num Brasil que aí agora, segundo a Datafolha, 33% de evangélicos, isso se falamos só de evangélicos, sem contar os outros irmãos cristãos, os católicos, aí vamos para 82%, mas penso que evangélicos, que é o lugar que nós estamos falando, e é desses evangélicos que a gente ouve a coisa do sola escritura, ou escritura como centro, negando a tradição. Quer dizer, é muita gente lendo a Bíblia, mas a pergunta que nós devemos fazer é que tipo de compreensão de corpo, de vida, quais óculos geram essas leituras? Aí antes de uma crítica bíblica, eu acho que a crítica do corpo, né, que já é uma epistemologia do Sul, uma epistemologia negadora do racionalismo moderno, já é um primeiro passo necessário. E talvez aqui esteja o nosso bate-papo hoje. E tem Gálatas, e Gálatas ele é um texto importantíssimo para a tradição protestante e para o cristianismo, né? A história da recepção de Gálatas é interessante. Para a gente começar nosso papo aqui pensando um pouco de maneira exegética, né? A tradição protestante, especialmente por Lutero, depois Calvino e demais, leu Gálatas assim, como se Paulo fosse um tipo de reformador católico que estivesse criticando uma instituição legalista que era o judaísmo. Perfeito. Quer dizer, essa leitura luterana, calvinista, reformada, desconsiderou o judaísmo no qual Paulo estava. Então, o judaísmo no qual Paulo estava, ele não era um judaísmo legalista. Ele não era um judaísmo que colocava o binômio graça ou lei, aliança e lei. Não. O judaísmo no qual Paulo estava era um judaísmo profundamente gracioso. Só que a ideia era o seguinte: uma vez que Javé escolhe o povo, agora há uma identidade que se dá no corpo. Qual a identidade? Circuncisão, não comer certas carnes. Essas práticas legais eram no judaísmo, como diz a nova perspectiva paulina, por exemplo, essas práticas litúrgicas, corpóreas, né? Essas práticas religiosas, ritualísticas, era uma espécie de construção de identidade, de identificação de quem estava na aliança. Não é que você, ao obedecer essas coisas, ao se enquadrar nisso, entraria na aliança. Não é isso. Você tem os textos de Qumran que vão deixar claros, vão deixar claro que o conceito judaico é a misericórdia e a graça de Deus é que nos leva para a obediência da lei, e não o contrário. Não a obediência da lei que nos leva para a aliança, etc. A leitura calvinista, luterana, reformada, meio que projetaram sobre Paulo a realidade da Europa e da tradição católica europeia do século XVI e XVII. Bom, então, quando você vai para Gálatas, você está diante de um Paulo que, então, é muito mais radical do que a reforma imaginaria. Quer dizer, ele não está simplesmente questionando a lei que te permite entrar na aliança. Ele está questionando a negação do corpo como identidade daqueles que estão na aliança. Ele vai criticar especialmente a circuncisão. O que é a circuncisão? É um corte no corpo, no órgão genital masculino, e aí já é uma exclusão da mulher, né, nessa questão toda, um corte no corpo, uma negação do corpo para determinar que você pertence à aliança. Paulo vai dizer o seguinte: se fizer isso, é como se você caísse da graça. De qual graça você cai?
da graça exposta por Jesus e da graça que a tradição judaica já defendia. Já defendia. Então, para a gente entender a nossa discussão aqui, primeiro, o conceito de lei e graça em Paulo não é que na cabeça do judaísmo lei era o caminho para a aliança, mas lei era um conjunto de afirmações que determinavam a tua presença ou a tua identificação, a tua identidade de povo da aliança. Então, Paulo, ele vai do capítulo 1, especialmente capítulo 3, até o capítulo 5, destruir isso, explicando que não foi por nenhum tipo de prática corpórea de claustro que gerava a identidade de pertencer à aliança, que, na verdade, nem os dons, os carismas estavam presentes por obediência a qualquer tipo de sistema de claustro legalista, religioso, e sim a graça. Esta aceitação livre de um Deus que acolhe os corpos em sua corporeidade, limitações e etc. Aí depois, no capítulo 5, verso 12, até o final, capítulo 6, ele então apresenta o que isso produz. Isso não produz um outro claustro, não é? De se tornar refém de uma liberdade inconsequente. Mas isso produz a liberdade do amor. E a liberdade do amor vai produzir novas relações. Isso é o fruto do Espírito como consequência natural desse olhar livre e responsável sobre os corpos. Não para negar as suas paixões, mas para humanizá-las profundamente no encontro com o outro. Quer dizer, aqui você tem um pano de fundo, de certa forma, desse trato exegético que Paulo faz da lei e da construção da identidade, e é a partir daqui que a gente consegue fazer uma leitura aí mais libertadora, inclusive que considere bem o corpo nesse processo de acesso à fé cristã. O que você acha aí, Felipe? Exatamente. Então, e aí, com essa nova perspectiva exegética e hermenêutica em foco, a gente pode se perguntar como é que essa elaboração de um Paulo judeu messiânico que recebeu revelação de Jesus de Nazaré como Messias e por isso uma nova afirmação das corporeidades a partir de uma experiência pascal, vida, morte, ressurreição desse corpo, como é que Paulo, ao se colocar dessa forma no mundo e ao abordar uma operação teológica de uma perspectiva tão heterodoxa, tão criativa, como é que isso repercute no mundo imperial dentro do qual as igrejas da Galácia estão situadas e como é que essa perspectiva da libertação de um corpo em relação a uma normatividade religiosa empodera essas comunidades de fé a entrar, inclusive, numa relação que a gente pode chamar de uma relação crítica, numa relação crítica à própria normatividade geral do Império Romano. Essa é uma pergunta que eu sempre me coloco quando você partilha essa perspectiva exegética. Bom, se a gente não tem um apóstolo, né? Isso também muda tudo. A gente está lidando com um apóstolo que sempre se considerou enviado aos gentios. Ou seja, ele não poderia estar meramente lidando com uma crise cristianismo-judaísmo pura e simplesmente, uma vez que ele sempre compreende a sua missão e a sua vocação apostólica para fora desse conflito meramente institucional entre religiões. Então, o que isso muda na experiência de uma comunidade com as normatividades de modo geral? Porque uma comunidade que sabe que não precisa submeter o corpo a uma espécie de disciplina teológica ou de disciplina religiosa para fazer uma experiência espiritual, ou uma experiência da graça, uma experiência da liberdade. A comunidade que aprendeu isso
dificilmente voltará a se submeter, em contexto imperial, a uma imposição normativa ou a uma imposição legal ou uma imposição jurídica, uma imposição soberana, que seja de igual modo escravizadora, de igual modo opressora, de igual modo violenta. O que é possível apreender dessa sua sugestão hermenêutica ou dessa sua sugestão exegética é que essa perspectiva teológica libera a experiência estático, corporal, espiritual, de uma sujeição à lei. E à medida que essa sujeição cai num nível transcendental, ou seja, então quer dizer que eu não preciso entrar não preciso submeter o meu corpo a uma codificação, a uma disciplina teológica, ritual, religiosa, para entrar numa relação de identificação com o eterno. Não. Então, quer dizer que as leis do mundo e as normatividades, para além desse circuito mítico, né, digamos assim, elas também não têm poder transcendental. Então, eu percebo o Paulo fazendo uma coisa que ele também faz quando escreve aos Coríntios, que é um traço, digamos, da política messiânica do judaísmo, que é uma política messiânica que desativa ou desopera a força da lei sobre e contra os corpos. Esse messianismo, de certa forma, anárquico, né? Esse messianismo, de certa forma, suficientemente subversivo para, com um pequeno gesto aparentemente de natureza teológica ou puramente teológico, que é impossível também, mas depois a gente fala sobre isso, com um gesto aparentemente teológico, desmontar todo um esquema de legitimação social, um esquema de legitimação colonial, um esquema de legitimação imperial que vai transformar o corpo sempre, né, ou na maioria das vezes, numa experiência de sujeição às normatividades, às leis, aos dispositivos de Estado, aos dispositivos discursivos, semióticos, às práticas litúrgicas do Império e assim sucessivamente. O que eu quero dizer, em resumo, um corpo livre de um Deus como lei, ou de um Deus-lei, um corpo livre de um Deus-lei é um corpo livre sucessivamente, né? É um corpo sucessivamente livre de todas as formas normativas e todas as formas de sujeição que operam no mundo não sem a legitimação de uma ideia teológica. Então, é muito forte para mim você voltar para essa discussão sobre a circuncisão, percebendo que ali você tem um apóstolo, ali você tem um judeu, ali você tem um homem com uma tradição toda construída, tendo uma afirmação do corpo, ou sempre em afirmação ao corpo, a existência concreta e material das pessoas, voltando para discutir a circuncisão e se livrando desse esquema. Só um parênteses, essa questão do corpo, da circuncisão, não é porque o judaísmo negava o corpo simplesmente, não é isso. É que o judaísmo ele não tem a perspectiva grega de negar o corpo pela alma, não é isso. Mas ele ele trata como um risco este corpo, que precisa ser enclausurado em uma identidade que o preserve no lugar daqueles que estão na aliança. A circuncisão é isso. Quer dizer, eu corto o prepúcio porque isso me enclausura entre aqueles que estão na aliança. Perfeito. Vamos trabalhar isso, né? É importantíssimo. Inclusive, acho que essa passagem, né, de Gálatas 11 até o finalzinho do capítulo 2, quando ele trata desse esquema da circuncisão, eu sempre leio Gálatas fazendo uma movimentação no entorno desse problema da circuncisão. E é isso, né? Não que o judaísmo de antropologia semítico, de antropologia messiânica, não que o judaísmo esteja aqui dizendo, bom, a gente precisa então ejetar o corpo de uma relação
de identificação ou de uma relação de pertencimento. Não, não é isso. É liberar o corpo de uma marcação ou de um cativeiro normativo para que esse corpo, na sua integridade ou na inteireza da sua experiência desejante, corporal, da sua experiência epistemológica, da sua experiência com a transcendência, para que esse corpo livre dessa marcação, isso que a gente pode chamar de uma espécie de interdição político-religiosa sobre o corpo, para que o corpo, livre disso, dessa cancela, né? Liberado dessa cancela, ele possa integramente, né, ou inteiramente, fazer a sua experiência com a liberdade no espírito. E aí eu acho interessante uma coisa aqui, que é como que eu trabalho com a categoria o corpo íntegro versus o corpo ferido ou o corpo cortado, o corpo recortado. E esse recorte diz muito, né? A antropologia das religiões na antiguidade sempre observam o poder político da religião associado a uma marcação ou a um estigma político que a religião produz contra o corpo. E a circuncisão é esse movimento dentro do judaísmo. Quer dizer, o corpo que pertence à experiência religiosa original, ou o corpo que pertence ao que você chamou a identidade religiosa original, é o corpo que contém a marca que a religião preparou para ele. É o corpo ferido pelo próprio procedimento religioso. Quando Paulo vem e diz, não, é o corpo livre do ferimento religioso que participa da liberdade e da graça. Essa é uma das revoluções que esse protestantismo, né, modernizado, individualista, eurocêntrico, ele não chegou nem perto de elaborar. E um outro elemento importante dessa divisão, né, ou dessa cisão que a circuncisão opera no corpo, tem a ver com a diferenciação do corpo. Tem a ver com como essa fissura, essa fenda, esse corte diferencia, distingue, seleciona, hierarquiza e, no limite, exclui e ou sacrifica. Então, os corpos que não são marcados como a religião pretende já são corpos ontologicamente diferenciados, qualitativamente inferiores, e já são corpos marcados para uma outra política. É como se a divisão epistemológica da religião, ao operar uma divisão concreta no corpo, operasse também uma divisão no social ou na experiência coletiva. Porque, então, quer dizer que quem pertence à religião ou quem pertence à experiência da aliança é somente aquele marcado no seu órgão genital? E quem não tem esse órgão genital para ser marcado desse jeito? Ele não tem experiência de pertencimento e participação da aliança. Ele não tem acesso à experiência da graça. Ele não é um sujeito livre. Então, à medida que você, para usar uma expressão também da antropologia, à medida que você divide a divisão, que você desativa a divisão, você está desativando um modo de discriminação e de diferenciação dos corpos no mundo. E isso é muito escandaloso no capítulo 3, quando ele vai dizer, bom, se essa divisão cai, se essa divisão, digamos assim, epistemológica e ontológica caem todas as divisões sociais que dependem dessa divisão original. Então cai a divisão de gênero, cai a divisão de sexualidade, cai a divisão de classe, cai a divisão, qualquer divisão que você quiser. E não é que cai porque elas deixam de existir, digamos assim, no campo político. Elas existem no campo político, lamentavelmente existem no campo político, mas elas perdem a legitimação transcendental ou a legitimação religiosa para continuarem operando no campo, digamos assim, das comunidades, né? E aí, se você pensar que as comunidades da galáxia são comunidades de colonizados, escravizados, violentados por um império
que dependia das divisões, digamos, míticas, para operar divisões no corpo da sociedade, essa é uma carta, junto com Romanos, na minha opinião, das mais revolucionárias do Novo Testamento e libertadora, porque você desativa, né? E as metáforas que Paulo usa são tão radicais para que isso seja levado em consideração que até às vezes assusta. Por exemplo, o que o Felipe está dizendo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que essas marcas de identificação do corpo criavam uma espécie de interdito, dizendo, ó, estes pertencem e estes não pertencem. Então esse tipo de postura facilmente joga fora muita coisa. Facilmente desumaniza. Por quê? Um exemplo bobo assim. Quando você olha uma pessoa que não se enquadra numa espécie de estética, pronto. Às vezes dá ruído, dá o desejo de não aproximação. No Brasil, os corpos negros são vistos assim. O corpo da mulher é assim, visto assim. Quer dizer, então, na tradição judaica, não o corpo negro, mas o corpo da mulher, por exemplo, era visto como um corpo perigoso. Se você olha a história do corpo feminino no judaísmo, você vai encontrar o que eu costumo chamar, já escrevi sobre isso, misoginia cósmica. Quer dizer, o corpo da mulher é arriscado por cosmos, porque anjos podem se atrair por esse corpo e gerar um caos no mundo. Quer dizer, então esse corpo que não se enquadra é um corpo perigoso. Paulo vai dizer assim, ó, agora não há homem, não há mulher, não há bárbaro, não há judeu. Quer dizer, não há mais fronteiras de identidade ou fronteiras identitárias marcadas no corpo que tenha poder de separar os seres humanos, homens e mulheres, à luz da graça de Deus. Isso é tão sério para Paulo que ele vai dizer o seguinte, ó. Primeiro, quem não aceita isso caiu da graça. A expressão cair da graça lembra demais os mitos antigos que falam de deuses que querem subir no trono e caem. Isso é irônico. Isaías faz isso. Isaías fala de uma divindade que cai. Lembrando os mitos lá, os mitos de Ugarit, especialmente de Atar, que cai. Isso é irônico, quer dizer, você caiu da graça, você você saiu da condição. Paulo começa dizendo assim, ó, vocês saíram de um evangelho para outro, e o outro é heteros, não o outro alos, não é o outro mesmo, é o outro estranho, menor, esquisito, que nem existe, ele vai dizer. Quer dizer, você está no limbo, você não está em lugar nenhum. Quando você sai disso. E ele depois usa uma expressão mais, cara, que essa aqui é difícil. Ele vai dizer o seguinte, que essas leis identitárias, elas foram instrumentalizadas pelo estoiqueia do cosmos, que a gente pode traduzir de um monte de forma, que é elementos deste mundo, seres cósmicos, aí talvez um pentecostal diria demônios, seres cósmicos, então, estar num sistema que elimina corpos, estar num sistema que caracteriza corpos por marcas, estar num sistema que oprime com a lei, ele vai dizer, estar sob a opressão de estoiqueia do cosmos, estar sob a opressão meio que celestiais, cósmicas, malignas. Não dá nem para traduzir essa expressão direito. Paulo está dizendo, vocês estão lascados. Vocês estão numa condição de bestialidade. Aí, diante de um negócio desse, aí você olha a realidade do modus operandi da religião brasileira, ou das religiões cristãs protestantes brasileiras, é possível que a gente faça uma denúncia duríssima. É possível que a gente diga o seguinte, vocês são instrumentos de estoiqueto cosmos. Vocês são as mãos do estoiqueto cosmos, que foram sacrificados, destruídos na cruz de Cristo. É por isso que Paulo, no final lá de Gálatas, vai dizer o seguinte, ó, se for para me gloriar, você acha que eu vou me gloriar em estoiqueto cosmos? Você acha que eu vou me gloriar no heteros da lei, ou no heteros da graça? Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Quer dizer, eu vou me gloriar naquilo que me protege de toda negação do corpo, aquilo que me protege de toda bestialização e
diminuição do corpo. Quer dizer, Paulo está propondo, gente, nem para identidade serve. Aquela coisa, não, mas eu uso isso só para me identificar. Você usa só para se identificar? Então saiba que só essa sua identificação já é uma opressão. Maravilha. E você me deu uma ideia, que é trazer um pouco para a galera aqui algumas dessas metáforas escandalosas que o apóstolo Paulo trabalha em Gálatas. E, por exemplo, agora, vamos deixar esse nexo vibrante aí, que é o nexo do corpo, que está sendo convidado pelo apóstolo Paulo a se retirar do chamado evangelho da circuncisão, que é o falso evangelho para o apóstolo Paulo. E é curioso é curioso, digamos assim, o objeto fálico dessa metáfora. Isso, psicanaliticamente, é muito interessante, né? É muito interessante que essa interdição aconteça naquele objeto da religião que é o elemento reprodutivo, o elemento garantidor de futuro para aquela perspectiva religiosa. Fertilidade. De fertilidade. O falo é um símbolo profundo de fertilidade. A gente tem uma série de estatuetas encontradas no mundo antigo, de Príapo e Baal e outros deuses, os deuses com os falos gigantescos, assim, que tipo arrastavam no chão, arando o chão mesmo com falo, ou seja, dando fertilidade, sustento, vida. Imagina que imaginário violento e androcêntrico, né? Imagina agora. Sim. E é curioso como a religião, no caso aqui, né, na nossa reflexão aqui, como essa ritualística, ou para usar um termo mais contemporâneo, como é que essa dispositivação que a religião faz sobre e contra o corpo aconteça justamente nesse lugar, ícone da fertilidade, do prazer, do desejo, da reprodução. E então essa é uma imagem escandalosa, assim, fortíssima para o apóstolo Paulo. E não à toa, toda a nossa tradição ocidental começa a interditar as experiências corporais, começa a interditar as experiências de vida das pessoas pelo corpo. Ou pelo corpo na linguagem do desejo. E aí é tudo sempre culpa, é tudo sempre medo, é tudo sempre pecado, prazer é culpa, prazer é medo, prazer é pecado, desejo é pecado, desejo é carne, por exemplo. Numa citação popular e vulgar do Novo Testamento. Reproduzindo o esquema opressor da circuncisão, no caso. Ou reproduzindo o que eu estou chamando aqui de uma política fálico-religiosa, afetando o corpo justamente no seu aspecto produtivo e reprodutivo de desejo, de eroticidade, de prazer. Então, existe essa dimensão que a gente poderia chamar aí fálico, psicanalítica, nessa imagem do apóstolo Paulo, que para mim é muito interessante. Só para o pessoal, assim, tem gente que está aqui chegando, pessoas da academia, gente das igrejas e tal. Um exemplo disso, o quanto isso é arriscado e o quanto Paulo está claro, Paulo está pensando em várias... Paulo aqui, o texto aponta para várias coisas. Nós estamos olhando para a questão do corpo, mas para você entender que esse texto pode apontar, uma questão pastoral aqui, Felipe. Na época, eu era pastor de jovens. Aí um menino me procurou, pedindo oração. Olha isso. E na oração era o seguinte, ele falou assim, pastor, eu gostaria que você orasse por mim, porque eu estou namorando e tenho muito desejo de transar com a minha namorada. Então, eu queria... E eu me sinto sujo, eu me sinto... Ora por mim para que isso saia de mim. Eu olhei para ele e falei assim, meu irmão, graças a Deus que esse tipo de oração não faz sentido nenhum. Porque se fizesse, daqui 2 anos você me procuraria e falaria, pastor, ora de novo para trazer de volta.
Quer dizer, isso parece ser bobo, mas inocente, né? De uma piedade frágil. Cara, mas isso aqui é violento demais. Exato. Por quê? E é a mesma lógica, por exemplo, que vai eliminar corpos desagradáveis. É a mesma lógica que vai tornar pessoas matáveis. Quando alguém diz que certos grupos devem ser eliminados, por que devem ser eliminados? Porque são estranhos ou porque não se enquadram. Quando a morte de certos grupos não nos escandaliza, porque parece que esse tipo de corpo, de certa forma, no fundo, merece morrer, é a mesma lógica desse menino que me pede oração para que o corpo dele não exerça esse desejo. Então, assim, coisas simples que, de alguma maneira, revelam um sistema que funciona tanto para o claustro dessas questões menores, como para a morte de situações maiores. O que a gente poderia chamar conjuntamente, né, de uma espécie de uma operação psicopolítica. Essa operação, eu arriscaria mais, e tenho trabalhado nessa direção. Assim. Eu arriscaria mais. Isso que a gente chama de uma espécie de psique ou de inconsciente religioso ocidental, ele é circuncidado, para usar uma expressão do apóstolo Paulo. O inconsciente religioso ocidental, ele é marcado por esse esquema psicológico, antropológico da circuncisão. Ele é ferido. Há uma ferida na psique religiosa ocidental. E é essa ferida, essa circuncisão, essa brecha, isso é muito importante para as minhas pesquisas. Como é que a lei, como é que a norma, como é que a religião, enquanto atividades, né, produzem uma ferida na experiência, inclusive inconsciente dos sujeitos. E essa ferida, ela é sempre... A imagem que eu faço na minha cabeça aqui, querido, enquanto eu estou falando isso, você imagine que existe um corpo que levou uma machadada, para usar aquela metáfora dos profetas do Antigo Testamento, eis que o machado está na raiz. O corpo tomou a machadada central, assim, e ele se cindiu, ele se feriu. E a minha preocupação é que é justamente nessa ferida, como uma forma de postergar essa ferida, de não permitir que essa ferida se feche nunca, que a religião, a política, os poderes no Ocidente imputam os seus modos de dominar o corpo. É porque nós somos um corpo ferido, cindido, rachado, que os poderes do mundo funcionam. Então, para mim é muito importante o Paulo dizer: eu não trago no meu corpo marca nenhuma, senão as marcas de Jesus. Eu não trago no meu corpo ferida nenhuma que não seja o estigmata de Jesus. Porque o estigma de Jesus é o estigma da liberdade, o estigma do amor, o estigma, inclusive, de um amor contra o qual não há lei. Porque a lei é esse elemento cirúrgico do poder. O poder só funciona psiquicamente se ele nos ferir, ele nos culpabilizar. Então, a pior coisa para um pastor fundamentalista é alguém que não se culpa. É alguém que não tem medo do discurso violento da religião. Uma pessoa sem culpa e sem medo do discurso violento da religião é uma pessoa ingovernável pela religião. É uma pessoa, entre aspas, impastoreável. E aqui no sentido pastoreável, no sentido negativo do termo. Por quê? Porque ela é uma pessoa íntegra. Ela conhece o seu corpo, ela conhece os seus desejos, ela conhece os seus amores e ela é livre desse tipo de operação de cativação ou de dominação. Aí, Kenny, eu Felipe, fico pensando assim... Só uma coisa, Felipe. Fala. Rapaz, você não acredita, mas já faltam aí só 7 minutos para acabar. Foi muito... voou. Então, vamos fazer e é muita coisa, né, cara? Termina esse teu raciocínio. Tá. Eu vou abrir aqui novamente os comentários para quem quiser perguntar alguma coisa. E aí vamos fazer o seguinte: se a live vai cair, provavelmente, tá, a gente volta para fechar. Beleza. Vai. Beleza.
Então, e aí, para mim, não é à toa que metáforas policialescas aparecem na carta de Paulo aos Gálatas, como, por exemplo, no segundo capítulo. Ele diz assim, olha, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, e o Paulo não tem medo do conflito, ele não tem medo do conflito. Alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade, espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Infiltração, penetração, espionagem, liberdade. É um vigia e punir. Exatamente. Eu chamaria isso de uma espécie de uma epistemologia ferida da religião, né? É a religião enquanto uma episteme para a espionagem, para o controle, enfim. Tem muita coisa, irmão. Então fica aí com a galera. Eu sempre gosto de conversar contigo assim, sobre isso, que para mim fervilha um monte de ideia. É legal demais. Também gosto muito. Estou muito ansioso para esse nosso sair logo, para a gente sair por aí discutindo esse assunto. Para a gente sair por aí. Vai dar o que falar. Pessoal, acho que é importante. Então, assim, quando Paulo fala de lei e graça, gente, ele não está questionando simplesmente questionando o judaísmo. Paulo é judeu como todos os cristãos das origens no início são. Paulo é um judeu como qualquer outro judeu. O cristianismo não é uma nova religião. Paulo não se converte para uma nova religião. Paulo simplesmente relê a religião agora com outro olhar messiânico, né? Mas só que agora é um olhar que, gente, é muito, mas muito libertador. Paulo está dizendo o seguinte, ó, nenhuma identidade que enclausure o corpo é digna de ser tratada como identidade em torno do Cristo da graça. Nenhuma. A mais bem-intencionada, a mais piedosa, a mais bonitinha, a mais branca, qualquer coisa que seja. Nenhuma identidade que enclausura, que joga com a culpa, que oprime, que desumaniza, que aceita passivamente qualquer violência, que trata como bonito a eliminação do outro, qualquer tipo de experiência que trate o corpo assim. Essa experiência é de um heteros evangelho, é de um outro evangelho. É um evangelho onde não há a lógica da graça. Então, diante disso, naturalmente, o Gálatas, essa epístola é realmente uma experiência de libertação de corpo. Agora, gente, isso não quer dizer que nós estejamos dizendo aqui que é uma libertação do corpo para que esse corpo se enclausure em outros espaços. Não. Pelo contrário. Paulo agora vai dizer que tem um limite. Qual é o limite? O amor. Porque quem ama, respeita os corpos. Quem ama, dá liberdade ao seu próprio corpo e não o enclausura em outras correntes quaisquer. Quem ama, inclusive, deseja a justiça, ama a justiça, trabalha a capacidade do equilíbrio na vida. Então, não é um discurso para tornar o corpo, botar o corpo em outro claustro. Pelo contrário, é para colocar o corpo no seu devido lugar. E no lugar de importância, de liberdade e importância. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Amei, acompanho muitas pessoas feridas pela religião. Meus pacientes, na sua maioria, são evangélicos que já tiveram seus corpos, mente, emocional, etc., dilacerados pelo discurso religioso. Não é a proposta do evangelho. Não é. Infelizmente... O amor é a marca de Jesus. O amor é a marca de Jesus. E não é um amor piegas. Isso. Entende? Não é um amor que passa a mão na cabeça da injustiça. Não é isso não, gente. É um amor, inclusive, que tem sede e fome de justiça. Que ouve o clamor dos não ouvidos. É um amor rígido. Mas não uma rigidez violenta. Mas é uma rigidez afável. É uma rigidez acolhedora. É outro tipo de sistema. É uma rigidez do corpo que se aceita, que se reconcilia consigo e com o outro. Então, não é esse amor... não é um amor shakespeariano, não. Né? Não é um amor dos 5 minutos de José de Alencar, não. É um amor profético. É um amor intenso no corpo e na liberdade. Felipe, temos aí alguns...